Olá, meus amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje está em você, Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Rios, montanhas, cidades e vilarejos, todos são humanos. Quando você entra em seu seio, você caminha em céus e terras, como se estivesse em seu próprio peito. Você carrega seu céu e terra e tudo que você observa. Apesar de parecerem estar fora, estão dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. O mundo interno era tão real para Blake quanto o plano exterior da vida real. Ele olhava para os seus sonhos e visões como as realidades das formas da natureza. Blake atribuía tudo ao alicerce da sua própria consciência. O reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. O homem real, o homem imaginativo, investe no mundo exterior usando todo o seu potencial. A aparente realidade do mundo exterior, que é tão difícil de dissolver, é apenas uma prova da realidade absoluta do mundo interior, da sua própria imaginação. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha invocado. E eu e meu Pai somos um. João 6, versículo 44 e capítulo 10, versículo 30. O mundo é descrito através da observação. É uma manifestação da atividade mental do observador. Quando o homem descobrir que o seu mundo é a sua própria atividade mental visível, que nenhum homem pode vir a ele a menos que ele o tenha invocado, e que não há ninguém a mudar além de si mesmo, a sua própria essência imaginativa, o seu próprio impulso será remodelar o seu mundo à imagem do seu ideal. Mas seu ideal não é facilmente encarnado no momento quando ele deixa de estar em conformidade com a disciplina externa. Ele deve impor a si mesmo uma disciplina ainda mais rigorosa, a autodisciplina da qual ele depende a realização do seu ideal. A imaginação não é inteiramente desimpedida e livre para se mover à vontade, sem quaisquer regras para restringi-la. Na verdade, o que acontece é o contrário. A imaginação se move de acordo com o hábito. A imaginação faz escolhas, mas ela escolhe de acordo com o hábito. Acordada ou adormecida, a imaginação do homem restringe-se a seguir determinados padrões definidos. É esta influência passiva do hábito que o homem deve mudar. Se não o fizer, seus sonhos definharão sob a mesma paralisia habitual. A imaginação, que é Cristo no homem, não está sujeita à necessidade de produzir apenas o que é bom e perfeito. Ela exerce a sua liberdade absoluta por causa da necessidade de dotar o ser físico exterior com livre arbítrio, de optar em seguir o bem ou o mal, a ordem ou a desordem. Escolha neste dia a quem irá servir. Josué 24, versículo 15. Depois que a escolha é feita e aceita, tal que ela forme a consciência habitual do indivíduo, a imaginação então manifesta o seu infinito poder e sabedoria, moldando o mundo exterior e sensorial da manifestação, a imagem do discurso interno habitual e das ações do indivíduo. Para realizar o seu ideal, o homem deve primeiro alterar o padrão que a sua imaginação tem seguido. O pensamento habitual é o indicador do caráter. A forma de mudar o mundo exterior é fazer o seu discurso interno e suas ações se alinharem com o seu discurso externo e suas ações para que eles realizem o seu desejo. Nossos ideais estão à espera de serem encarnados, mas a menos que nós mesmos nos alinhemos com o nosso discurso interior e suas ações, com o discurso e as ações que realizam o nosso desejo, eles serão incapazes de vir à luz.
O seu diálogo interno e as suas ações são canais da ação de Deus. Ele não poderá responder às nossas orações a menos que esses caminhos lhe sejam ofertados. O comportamento exterior do homem é mecânico, está sujeito ao impulso aplicados a ele, através do seu comportamento interior e dos velhos hábitos que o seu ser carrega, até que sejam substituídos por novos. Existe uma capacidade peculiar do segundo homem, ou o eu interior, que é dar ao eu exterior aspectos semelhantes à essência de sua própria realidade. Qualquer alteração no comportamento do eu interior resultará em mudanças externas equivalentes. Os sábios chamam a mudança de consciência de morte. Por morte se refere não à destruição da imaginação e do estado com o qual ela estava fundida, mas o rompimento da sua união com este estado. A fusão é união, não unicidade. Assim, as condições que tal união gerou desaparecem. Eu morro diariamente, disse Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo 31. Blake disse ao seu amigo Cleb Robson: não há nada como a morte. A morte é a melhor coisa que pode acontecer na vida, mas a maioria das pessoas morrem muito tarde e levam um tempo extremamente impiedoso para morrer. Deus sabe que seus amigos nunca as verão ressuscitadas dos mortos. Para o homem externo dos sentidos, que não sabe nada de essência do homem interior, isso tudo é pura bobagem. Mas Blake deixou o acima citado bem claro, quando ele escreveu isso no ano anterior à sua morte. William Blake, alguém que muito amava estar em boa companhia, nascido em 28 de novembro de 1757, em Londres, e morreu várias vezes desde então. Quando o homem assume o sentido de Cristo em sua imaginação, ele enxerga o porquê Cristo teve que morrer e ressuscitar dos mortos para salvar o homem. Porque ele teve que desprender a sua imaginação de seu atual estado para alinhá-la com um conceito mais elevado de si mesmo, para que ele pudesse superar as suas atuais limitações e assim salvar a ele mesmo. Aqui apresento uma bela história de uma morte psicológica, que foi testemunhada por uma amiga, semana passada. Escreveu aquele que ressuscitou dos mortos. Uma amiga me ofereceu sua casa nas montanhas para eu passar as férias de Natal, já que ela planejava ir para o leste. Ela disse que me confirmaria isso ainda nesta semana. Tivemos uma conversa muito agradável e eu mencionei você e o seu ensino em meio a uma conversa sobre o experimento com o tempo de Dunner, sobre o qual ela estava lendo. Sua carta chegou na segunda-feira. Quando eu a peguei, eu tive uma súbita sensação de depressão. No entanto, quando eu li, ela dizia que eu poderia usar a casa e me disse onde encontrar as chaves. Em vez de ficar alegre, eu fiquei ainda mais deprimido. Tanto que eu concluí que devia haver alguma coisa nas entrelinhas que eu estava intuitivamente percebendo. Eu vasculhei a carta e li toda a primeira página, e logo quando eu virei para a segunda página, eu vi que ela tinha feito uma anotação na parte de trás da primeira folha. Essa anotação se tratava de uma descrição extremamente curta e direta de uma característica desagradável do meu caráter, com a qual eu lutei por anos para superar, e nos últimos 2 anos eu pensava ter conseguido, mas aqui novamente estava descrita com precisão clínica. Eu fiquei atordoado e desolado. Eu pensei comigo mesmo, o que é que esta carta está tentando me dizer? Em primeiro lugar, ela me convidava para usar sua casa, assim como eu tinha me visto em uma bela e adorável casa durante as férias. Em segundo lugar, nada vem a mim a não ser que eu tenha chamado. Em terceiro lugar, ultimamente não tenho ouvido nada a não ser boas notícias. Então a conclusão óbvia é que
Algo em mim corresponde a esta carta, e não importa o que aparente ser, é uma boa notícia. Eu reli a carta e assim que eu fiz, eu perguntei: o que é aqui para que eu veja? Então eu vi e começava dizendo: logo depois da nossa conversa da semana passada, eu senti que eu poderia lhe contar. E o resto da página estava repleto de provas e evidências, emaranhados como passas em um bolo de sementes. Um grande sentimento de euforia tomou conta de mim. Tudo isso era passado. Aquilo que eu tanto tinha me esforçado para corrigir estava consumado. De repente percebi que a minha amiga foi testemunha da minha ressurreição. Eu rodopiava no meu estúdio cantando. Tudo isso virou passado. Isso está superado. Obrigado. Está superado. Eu reuni toda a minha gratidão em uma grande esfera de luz e lancei-me em direção a você. E se você viu o clarão de um relâmpago, segunda-feira à noite, pouco depois das 6, era isso. Agora, ao invés de escrever uma carta formal, por ser a coisa certa a fazer, eu posso lhe escrever prestando os meus sinceros agradecimentos pela sua sinceridade. Agradecer-lhe pelo empréstimo de sua casa e lhe dizer muito obrigado pelas suas lições, pois elas fizeram da minha amada imaginação o meu verdadeiro salvador. Agora, se qualquer pessoa dizer a esse homem: ei, Cristo está aqui e ali, ele não acreditará nessa pessoa, pois ele sabe que o reino de Deus está dentro dele, que ele mesmo deve assumir total responsabilidade pela sua encarnação do seu ideal, e que nada além da morte e ressurreição poderá levá-lo até a ele. Ele encontrou o seu Salvador, a sua amada imaginação, para sempre expandindo em direção ao reino de Deus. Só existe apenas uma realidade, que é Cristo, a imaginação humana, a herança e a conquista final de toda a humanidade. O objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem ao incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o próprio Cristo. Efésios 4, versículos 14 e 15. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos.